Meu marido me traiu com uma stripper e organizou uma festa de aniversário para mim onde anunciou que ela estava grávida de seu filho. A irmã dele me ajudou a expor tudo para sua família. Meu marido Cole e eu estamos casados há 8 anos. Tudo começou quando eu tinha 28 anos e trabalhava como assistente pessoal, lidando com a perda de meu pai. Perder um pai te deixa se sentindo incrivelmente isolada e vazia, como qualquer pessoa que passou por isso sabe. Eu estava em um lugar emocionalmente muito difícil. Então apareceu Cole, um homem mais velho e encantador que parecia saber exatamente o que dizer para me levantar o ânimo. Tivemos uma história de amor clichê no início, e talvez por isso me apaixonei perdidamente por ele. Naquela época, ele era tudo o que eu procurava, seguro, confiável e afetuoso. Costumávamos ter encontros incríveis e ele sempre me tratava como uma verdadeira dama. Minha mãe o adorava desde o início. Quando conheci seus pais, houve alguma tensão inicial porque vínhamos de diferentes origens étnicas, mas com o tempo eles se afeiçoaram a mim. Sua irmã Kylie e eu nos demos bem imediatamente e nos tornamos incrivelmente próximas. Falamos regularmente e muitas vezes saímos para fazer compras ou almoçar juntas. Kylie se sente como a irmã que sempre desejei ter, mas nunca tive. Ela e eu compartilhamos tudo e às vezes, me sinto incrivelmente grata por, graças ao meu marido, tê-la em minha vida. Cole e eu ainda estávamos profundamente imersos em nossa fase de amor quando ele decidiu espontaneamente me pedir em casamento. Ele me pegou completamente de surpresa com uma festa de noivado surpresa, convidando todos os nossos entes queridos. Sem muita hesitação, eu disse sim. Ainda posso lembrar vividamente os sorrisos nos rostos de nossas famílias enquanto falavam sobre como Cole e eu éramos feitos um para o outro. Admito que por muito tempo acreditei nisso de todo o coração. Nosso casamento correu bem, sem incidentes, e para nossa lua de mel passamos 2 semanas no México. Foi só quando voltamos para casa que a realidade nos atingiu com força. Mudar-se para o lugar dele se tornou um desafio, porque ele era muito particular com suas coisas e não queria que eu alterasse nada em sua sala de estar ou quarto, adicionando o meu próprio toque. Tentei fazer um compromisso sugerindo que eu poderia ir incorporando lentamente meu estilo pela casa para que ele pudesse se acostumar. No entanto, ele teve um problema com o tamanho do meu guarda-roupa, alegando que ninguém em sã consciência precisa de tantas roupas. Embora eu não seja uma influenciadora de moda, como qualquer outra mulher, tinha uma coleção de roupas da qual não queria me desfazer. Ele insistiu que eu precisava reduzir meu guarda-roupa o máximo possível, pois não queria que eu ocupasse metade do espaço do guarda-roupa dele. Entendendo suas preocupações, concordei em não querer que ele se sentisse apertado em seu próprio espaço. Em vez de manter minhas roupas no nosso quarto, decidi usar o quarto de hóspedes para meu guarda-roupa. Em seguida, ele teve um problema com meus ímãs de geladeira. Cresci sonhando em explorar novos lugares, então quando finalmente consegui um emprego, me propus a economizar e viajar o máximo possível. Uma das minhas pequenas tradições era colecionar ímãs de geladeira de cada novo destino que visitava e exibi-los com orgulho na minha geladeira como lembranças das minhas aventuras. No entanto, Cole sempre achava que eram de mau gosto e baratos. Ele se recusou veementemente a permitir que qualquer um dos meus ímãs estivesse na nossa geladeira. Tivemos algumas discussões acaloradas sobre isso, mas ele acabou me pedindo para não começar nosso casamento com o pé esquerdo, então, a contragosto, concordei em deixar isso para lá. Durante os primeiros 2 anos de meu casamento, passei muito tempo com minha família e amigos. Cole, por outro lado, era mais caseiro, especialmente porque trabalhava muitas horas e muitas vezes se sentia exausto. Gostava de ser social e sair com meus amigos, então não me importava de sair sozinha. Às vezes, Cole sugeria que eu ficasse em casa, mas ainda fazíamos tempo para sair em encontros 2 vezes por semana, o que eu valorizava muito. A maioria das noites preferia passar tempo com ele, mas ocasionalmente gostava de me encontrar com outras pessoas também. Da mesma forma, ele tinha seus próprios interesses, como sair com seus amigos de golfe aos domingos, e eu nunca tive problemas com isso. No entanto, no 3º ano de nosso casamento, notei uma mudança no comportamento de Cole. Quando nos casamos, estávamos bastante claros que não queríamos filhos, mas de repente Cole começou a me dizer que queria ser pai e que adoraria ter um bebê comigo. Isso me surpreendeu e eu lembrei de como foi uma decisão de ambos não sermos pais, mas Cole descartou isso, dizendo que queria me ver com uma barriga de grávida. Suas palavras me fizeram sentir extremamente desconfortável. Em várias ocasiões ele insistiu em não usar preservativo, o que me fez temer ainda mais que ele estivesse tentando me engravidar à força. Tive várias conversas com ele tentando entender por que queria ser pai tão repentinamente, quando até o ano passado ele dizia que adorava o fato de não termos responsabilidades adicionais de ter filhos. Cole continuou insistindo que uma vez que eu estivesse grávida e pudesse deixar meu trabalho, tudo seria perfeito em nosso casamento. A ideia de perder meu trabalho me aterrorizava.
Sei que muitos não concordarão com isso, mas decidi começar a tomar pílulas anticoncepcionais depois de marcar uma consulta com minha ginecologista. Felizmente funcionou e nunca fiquei grávida. Enquanto isso, o comportamento de Cole continuou ficando errático. Ele até começou a me questionar sobre com quem estava saindo e para onde íamos quando queria passar tempo com meus amigos. Comentava sobre o tipo de roupa que eu usava, o que me surpreendia porque sempre fui modesta nas minhas escolhas de vestuário. Sugeria que eu deveria me cobrir mais, mesmo se estivesse usando uma camiseta normal com uma jaqueta, dizendo que se preocupava com o que outros homens poderiam pensar ao me ver. No início, ignorei isso, mas depois começou a ficar mais agressivo, insistindo todas as vezes para eu me trocar antes de sair. Isso me fazia sentir desconfortável e insegura sobre o que estava acontecendo em nosso relacionamento. Algumas semanas depois disso, comecei a notar que algumas das minhas roupas favoritas estavam desaparecendo do meu guarda-roupa. No início pensei que estava ficando louca e revirei a casa procurando por elas. Quando perguntei a Cole sobre isso, ele disse que não tinha ideia. No entanto, enquanto mexia na garagem, encontrei minhas roupas enfiadas em uma caixa de sapatos vazia. Fiquei furiosa e o confrontei sobre isso. No início ele negou, mas apontei que éramos apenas nós dois na casa, então ele não podia evitar a responsabilidade dessa vez. Depois de uma discussão, ele finalmente admitiu que havia escondido minhas roupas para evitar que eu as usasse quando saía com meus amigos. Fiquei consternada e furiosa. Ele continuou se justificando, dizendo que estava apenas tentando me salvar, pois garotas que se vestiam assim muitas vezes eram rotuladas como de má reputação ou fáceis pelos rapazes. Perdi a paciência e gritei que ele estava louco e que não tinha o direito de determinar o que eu podia ou não podia usar. Apontei que estava casada com ele há 3 anos e nunca havia sido desleal, então por que se importava tanto com o que outros homens pensavam? Deixei claro que nenhuma pessoa razoável se comportaria de maneira tão controladora com seu parceiro. No final, ele se desculpou, e como esta era a primeira coisa estranha que ele havia feito, pensei que talvez ele estivesse apenas passando por uma fase ou algo assim, então deixei passar. No entanto, continuou piorando. Comecei a notar que as mensagens dos meus amigos e familiares desapareciam misteriosamente do meu telefone. Por exemplo, se eu tivesse uma conversa com minha mãe e planejássemos nos encontrar, eu não encontrava nenhum rastro de nossas conversas alguns dias depois. Isso me deixava completamente perplexa. No início, pensei que poderia ser um bug no meu telefone, então o atualizei para corrigir possíveis problemas. Depois, uma das minhas amigas me ligou para me informar sobre uma pequena festa que estava planejando em sua casa com seus amigos próximos e me perguntou se eu estava disponível. Ela mencionou que me enviaria o convite em breve. No entanto, nunca os recebi no meu telefone. Quando ela me ligou mais tarde para perguntar por que não tinha respondido, expliquei que nunca recebi nenhuma mensagem dela após nossa conversa. Não foi até que fui à sua festa naquele fim de semana que ela me mostrou como realmente me havia enviado o convite, que eu nunca recebi. Tudo era muito estranho e perturbador. Comecei a suspeitar que meu telefone estava hackeado, então decidi comprar um novo telefone para mim. Sou uma pessoa sentimental, então não queria vender meu telefone antigo, caso pudesse consertá-lo no futuro. Durante todo esse tempo eu estava compartilhando esses estranhos acontecimentos com meu marido Cole, e ele parecia tão perplexo quanto eu. No entanto, no dia em que comprei meu novo telefone, não pensei em mencioná-lo. Naquela noite, acordei sentindo muita sede e me levantei para pegar água. Ao entrar na sala, fiquei surpresa ao ver meu marido dormindo no sofá segurando ambos os telefones nas mãos. Demorei um momento para ajustar meus olhos, mas uma vez que o fiz, pude ver que ele estava mexendo no meu telefone. Não pude conter minha surpresa e frustração e perguntei em voz alta o que diabos ele estava fazendo. Ele pulou, claramente surpreso com minha aparição repentina. Começou a balbuciar sobre como claramente eu estava traindo, já que havia comprado outro telefone sem dizer a ele. Lançou-se em uma diatribe sobre como nunca deveria ter confiado em mim enquanto eu estava lá de pé, tentando entender o que estava acontecendo no meio da noite. Expliquei calmamente que ele já conhecia os problemas que eu estava enfrentando com meu telefone antigo e que eu havia acabado de comprar o novo, o qual ainda nem tinha configurado, então ele poderia ter esperado para eu mencionar isso a ele. No dia seguinte, perguntei novamente o que ele estava fazendo com ambos os telefones nas mãos no meio da noite e ele, timidamente, tentou me dizer que estava apenas verificando se havia algum problema no meu telefone. Peguei meu telefone das mãos dele e notei que ele havia aberto minhas conversas no telefone antigo. Uma realização me atingiu como um raio. Percebi que era Cole quem estava apagando minhas mensagens, razão pela qual eu não recebia convites dos meus amigos ou familiares. Enquanto isso, ele continuava insistindo que não conseguia dormir e havia saído para ver televisão quando encontrou meu novo telefone perto da minha mesinha de cabeceira e começou a mexer nele por curiosidade. Afirmou que também estava verificando meu telefone antigo para ver se podia encontrar algum erro que eu pudesse ter ignorado. Olhei para ele sem expressão e perguntei diretamente se ele estava apagando minhas mensagens do telefone.
Ao ouvir isso, Cole ficou agitado e negou veementemente, dizendo que era absurdo sequer perguntar algo assim. Insistiu que nunca faria algo assim. No entanto, apesar da sua negação, não conseguia afastar a sensação inquietante de que algo estava errado. Apontei que ele claramente estava verificando minhas mensagens no meio da noite, então não tinha base para negar. Não conseguia entender por que faria algo assim. Disse a ele que devido a ele ter apagado minhas mensagens, eu não conseguia me encontrar com meus amigos ou minha família. Sentia-se como uma traição em vários níveis e não conseguia entender por que ele sabotava minhas relações com meus entes queridos de maneira tão furtiva. Não conseguia nem olhar nos olhos dele. Sentia-me completamente enojada e decidi confiar nos meus instintos. Disse a ele que havia cruzado uma linha desta vez e que precisava de espaço. Comecei a arrumar minhas coisas com a intenção de ir morar com minha mãe por um tempo. Ele me implorou para não ir, finalmente admitindo que estava apagando minhas mensagens apenas para poder passar mais tempo comigo. Não conseguia entender como ele poderia justificar uma violação tão flagrante da privacidade, especialmente quando já passava muito tempo com ele. Mais tarde, quando confiei na minha mãe, ela concordou que o que ele fez era realmente estranho, no entanto. Também mencionou que eu tinha sorte de ter um marido que ainda me amava tão profundamente após todos esses anos, mesmo que suas ações fossem equivocadas. Apesar das palavras dela, não conseguia afastar a sensação de traição e desconforto. Meu marido continuava me ligando como um louco e enviando mensagens continuamente. Suas mensagens iam de pedidos de desculpas a me culpar por fazê-lo pensar que eu estava traindo. Nos dias seguintes, mantive meu telefone desligado e tentei me distrair ajudando minha mãe em sua casa. Não sei porquê, mas por um lado sabia que algo estava errado com Cole, mas por outro não sabia o que fazer sobre isso. Era como se estivesse muito densa para admitir a verdade para mim mesma. Felizmente, Kylie apareceu para me confortar. Estava tão perturbada quanto eu ao saber o que seu irmão havia me feito. Agora sei que muitos pensarão que obviamente ela apoiaria seu irmão porque são parentes de sangue, mas Kylie é totalmente uma mulher solidária. Ela me assegurou que o que eu sentia era completamente normal porque nenhum marido deveria acordar no meio da noite para verificar o telefone da esposa e reagir como Cole. Reagiu quando eu nunca fiz nada para ele ser tão desconfiado. Ela concordou que algo estava errado e prometeu investigar falando com ele. Senti-me muito melhor depois de falar com ela e esperei que ela pudesse fazer Cole ver o sentido. Liguei meu telefone depois de falar com Kylie, pois me sentia muito melhor. No entanto, fui bombardeada com mensagens de texto enfurecidas de Cole. Ele parecia uma pessoa diferente e em algumas de suas mensagens até ameaçava se divorciar de mim e me deixar sem nada, assim como meu pai havia me deixado. Isso era totalmente fora de caráter para ele e não conseguia entender o que eu havia feito para deixá-lo tão bravo. Também notei que não havia novas mensagens naquele dia, então achei que talvez ele tivesse percebido seu erro e se sentisse arrependido. Esperava que ele eventualmente me ligasse e pudéssemos resolver isso. No entanto, 2 dias depois, Kylie me ligou para me informar que tinha novidades e que talvez eu não gostasse. Quando ela chegou, parecia furiosa e me mostrou fotos em seu telefone tiradas fora da casa de Cole. Nas fotos, uma jovem loira estava entrando em nossa casa. Não conseguia entender o que isso significava, momento em que Kylie me disse que Cole estava me traindo. Senti como se todo o ar fosse sugado dos meus pulmões. Apenas balancei a cabeça enquanto Kylie continuava me dizendo que havia observado essa garota nos últimos 2 dias entrando e saindo da casa de Cole e suspeitava que seu irmão estava tendo um caso. Todo o meu corpo tremia e eu sentia que ia vomitar. Kylie tentou me abraçar, mas eu a afastei e corri para o banheiro. O mundo ao meu redor estava girando e eu sentia uma dor surda na cabeça. Não conseguia parar de pensar que isso não podia ser verdade e que talvez houvesse uma explicação mais simples para isso. Saí do banheiro e Kylie tinha uma expressão preocupada no rosto. Minha mãe, que havia sido informada por Kylie sobre o que meu marido havia feito, me olhava com uma expressão furiosa. Tentei rir e dizer que provavelmente era uma empregada ou uma colega de trabalho de Cole. Mas quanto mais tentava explicar a elas por que uma jovem assim estava indo ver meu marido enquanto ele e eu estávamos no meio de uma briga, mais podia ver Kylie e minha mãe me olhando com uma expressão de pena que quase me enjoava. Minha mãe me fez sentar suavemente, mas eu apenas olhava para o chão. Kylie me disse que também queria acreditar que seu irmão não estava traindo, mas as evidências sugeriam o contrário. Em seguida, perguntou se Cole havia me contatado nos últimos 2 dias e eu balancei a cabeça. Ela ficou quieta e o que se seguiu foi uma longa conversa da minha parte. Não consigo nem começar a descrever a tristeza incrível que você sente quando sabe que seu casamento acabou. Direi que Kylie e minha mãe se sentaram comigo no chão, me consolando à sua maneira. Quando comecei a me sentir um pouco melhor, minha mãe me disse que lamentava ter pensado que meu marido covarde poderia mudar alguma vez e que me ajudaria a encontrar um advogado de divórcio. Kylie concordou e me disse que investigaria mais sobre essa mulher misteriosa, o que poderia me ajudar no meu divórcio com meu marido. Eu não fiz muito além de assentir.
Só queria dormir, então me deixaram rastejar para minha cama e fingir que tudo era um grande pesadelo. No entanto, como qualquer outra pessoa que foi traída, acordei com uma dor surda no peito e percebi que o amor da minha vida havia me traído. Kylie me enviou aquelas fotos da mulher entrando em nossa casa, então fiz o máximo de zoom possível para perceber o quão jovem a mulher parecia. Não conseguia acreditar que meu patético marido, em vez de falar comigo como uma pessoa sã, havia decidido se envolver com uma pessoa aleatória, o que me deixou ainda mais zangada. Se meu marido pensava que podia fazer o que quisesse e eu simplesmente voltaria rastejando para ele, estava em um grande erro. Eu iria pedir o divórcio e tomar tudo que ele possuía. Falei com minha mãe e começamos a pesquisar sobre bons advogados de divórcio na área para marcar consultas com eles. Kylie me ligava sempre que podia para ver como eu estava. Quando finalmente contratei um advogado de divórcio, a primeira coisa que ele me informou foi que precisávamos contratar um detetive particular para reunir o máximo de provas possíveis, o que garantiria que eu conseguisse o máximo no meu divórcio. Contratar um detetive particular era caro, mas não me importava, desde que Cole aprendesse sua lição de não se meter comigo. Durante esse tempo, Cole só me enviou 2 mensagens, em ambas perguntando se eu estava pronta para me desculpar com ele. As mensagens só me deixavam mais zangada e havia tantas coisas que eu queria dizer. Mas também sabia que dizer essas coisas o alertaria sobre o divórcio e eu queria ver sua expressão quando lhe entregasse os papéis do divórcio. Cole nunca se preocupou em aparecer na casa da minha mãe porque, em sua cabeça, ainda acreditava que a maneira como reagiu sobre meus telefones era completamente justificável. Enquanto isso, meu advogado me informou que o detetive particular estava reunindo muitas boas provas e o relacionamento de Cole com essa jovem parecia sério, já que se encontravam literalmente todos os dias. Isso nos fez acreditar que ela não era apenas um encontro casual e talvez estivessem tendo um caso há muito tempo. Kylie também descobriu, após horas de pesquisa na internet, que essa jovem se chamava Georgina. Tinha apenas 23 anos e o mais chocante era que tinha antecedentes criminais e era procurada em outro estado por ter se envolvido em roubo de carros quando jovem e trabalhava para uma gangue. Isso significava que meu marido estava tendo um caso com uma possível criminosa, o que era incrivelmente perturbador de saber. Georgina trabalhava atualmente como stripper, então, sem dúvida, deve ter mentido sobre seu passado para todos. Kylie e eu conversamos e ambas concordamos que isso era um assunto sério que Cole precisava saber a verdade. Decidimos ter uma reunião secreta com meu sogro sem que Cole soubesse, onde contei tudo o que estava acontecendo. No início, os pais de Cole, que nem sequer sabiam que estávamos com problemas no casamento, ficaram surpresos ao ouvir isso. Eles me disseram como Cole lhes havia mentido durante semanas, dizendo-lhes que tudo estava bem em casa. Kylie também mostrou a eles fotos de Georgina e tínhamos mais provas do que o detetive particular havia reunido. Os pais de Cole ficaram furiosos por seu próprio filho ter feito algo tão desprezível. A mãe de Cole me abraçou e me garantiu que estavam do meu lado e que estavam absolutamente enojados por seu filho ter decidido ter um caso com uma criminosa stripper. Todos nós criamos um plano para pegá-lo com as mãos na massa, onde seus pais poderiam fazer uma intervenção e eu poderia entregar os papéis do divórcio. Meu aniversário estava em alguns dias. Então seus pais tomaram a iniciativa e ligaram para Cole naquele momento para insistir que ele deveria organizar uma grande celebração para mim, sua esposa, este ano para que todos pudéssemos comemorar juntos. Cole tentou se esquivar dizendo despreocupadamente que provavelmente eu não gostaria de uma grande celebração, esperando que seus pais não descobrissem o que realmente estava acontecendo no nosso casamento, mas seu pai insistiu dizendo que já havia falado comigo e eu lhe havia dito o quanto adoraria. Cole parecia surpreso quando seu pai mencionou isso, mas finalmente concordou com a demanda de seus pais de organizar uma festa de aniversário para mim. Durante todo esse tempo, ele nunca mencionou que eu nem sequer estava morando com ele naquele momento ou que estava envolvido com outra mulher. Mais tarde, Cole me ligou ou pelo menos deu várias chamadas perdidas porque me recusei a atender. Depois me enviou uma mensagem dizendo que adoraria organizar uma festa de aniversário para mim e que esperava que pudéssemos deixar o passado para trás e comparecer pelo bem de seus pais. Respondi fingindo que este não era o plano desde o início e disse o quão atencioso era da parte dele fazer isso e que eu compareceria felizmente. No dia do meu aniversário, tinha os papéis do divórcio junto com as fotos do detetive particular. Estava pronta caso Cole se recusasse a aceitar seu caso. Quando minha mãe e eu chegamos à casa de Cole, ele não se preocupou em me abraçar e apenas nos deu a mim e a minha mãe um sorriso seco. Entramos e vimos que o homem não havia feito absolutamente nada para decorar a casa para a ocasião de comemorar meu aniversário. Parecia um lugar de fraternidade com balões cinza pendurados aleatoriamente pela sala de estar e a sala de estar parecia extremamente suja. Entrei na cozinha e vi uma pilha de pratos que não haviam sido lavados. Cole havia trazido pizza para a noite, o que quase me fez rir. Quando seus pais chegaram, Cole os ajudou a se acomodar. Todos nós agimos como se não soubéssemos de nada, esperando o momento certo para confrontar Cole.
Quando Kylie chegou, trouxe presentes para mim e então nos sentamos para jantar, fazendo pequenas conversas aqui e ali. Cortamos meu bolo de aniversário e todos me parabenizaram pelos meus 36 anos. Foi então que a campainha tocou e Kylie correu para abrir. Para surpresa de todos, ele entrou segurando a mão de Georgina, que estava vestindo um vestido brilhante e salto alto. Kylie me ignorou completamente e se aproximou de seus pais apresentando Georgina e dizendo que estava querendo anunciar algo há muito tempo e achou que essa seria a oportunidade perfeita para fazê-lo. Kylie então começou a dizer em voz alta como ninguém sabia, mas ele estava infeliz em seu casamento comigo desde que eu o abusava emocionalmente e nunca levava em consideração seus sentimentos, como eu o manipulava e nunca havia sido uma boa esposa para ele. Continuou dizendo que recentemente descobriu que eu o havia traído quando me pegou com outro telefone e depois de me confrontar eu saí de casa. Ele fez uma pausa para dar um efeito dramático e continuou dizendo que se não fosse por Georgina, ele não teria sobrevivido aos últimos meses de nosso casamento falido. Disse como há 6 meses a conheceu e uma coisa levou a outra, o que o fez perceber o quanto eu o havia tratado mal. Continuou anunciando que desde que eu saí, ele e Georgina passaram mais e mais tempo juntos e recentemente descobriram que ela estava grávida de 2 meses. Meus olhos se arregalaram de surpresa, pois essa era uma nova peça de informação para a qual eu não estava preparada. Virei-me para olhar para Kylie e sua boca estava aberta de surpresa também. Kylie então continuou dizendo como eu havia falhado como mulher por não ser uma boa esposa para ele durante nosso casamento. No entanto, teve a sorte de encontrar Georgina e esperava que seus pais pudessem aceitá-la. Minha mãe, que claramente estava tentando conter sua raiva até esse momento, finalmente deixou seus pensamentos intrusivos vencerem. Ela se levantou da cadeira e jogou um copo de Sprite na cara de Kylie, gritando quão lixo ele era. Kylie parecia surpreso enquanto Georgina parecia aterrorizada. Kylie então gritou para Kylie que seu jogo havia acabado e que todos sabíamos que ele estava tendo um caso com essa mulher. Continuou dizendo a ele tudo o que havia descoberto sobre Georgina, incluindo o fato de que ela era procurada em outro estado por roubo de carros. Não consigo dizer o quão satisfatório foi ver meu marido perder toda a cor do rosto e começar a entrar em pânico. Soube então que era minha oportunidade perfeita para entregar os papéis do divórcio. Tirei os papéis do meu casaco e cruzei a mesa, entregando-os a ele. Disse triunfante que estava farta e que agora que ele havia admitido publicamente ter um caso, eu iria atrás de tudo que ele possuía. Minha mãe e eu nos desculpamos enquanto víamos seus pais e Kylie continuarem a gritar com ele. Estava farta dele e de seu drama e não tinha intenção de ficar lá por mais tempo. Durante a viagem de carro, minha mãe continuou me dizendo o quão orgulhosa estava por ter criado uma mulher forte como eu. Não tenho ideia do que Kylie e seus pais disseram a Kylie, mas deve ter sido ruim porque ele continuou me ligando e enviando mensagens, implorando para eu falar. Acordei esta manhã com quase 80 mensagens em que Kylie me implorava para voltar para ele e prometia que iria mudar. Dizia que estava pronto para ir para a terapia de casal e que se eu realmente o amasse, não desistiria tão facilmente. Normalmente eu não pensaria 2 vezes. Mas se você me perguntasse no ano passado se eu iria me divorciar de Kylie, minha resposta teria sido não. No entanto, as coisas mudaram e sei que estou no caminho certo agora. Enquanto meu cérebro sabe que o certo a fazer meu coração ainda se sente triste por ele. Especialmente ao ver suas mensagens angustiantes dizendo que não pode viver sem mim e que sempre quis envelhecer comigo. Não posso confiar no meu coração, então Reddit, eu sou a vilã por expor a vida dupla do meu marido para sua família e finalmente me divorciar dele? Atualização 1. Uau! Quando postei isso, não esperava que tantas pessoas fossem tão duras. Recebi centenas de mensagens me criticando por sequer pensar em perdoar esse homem horrível. Eu entendi, pessoal. Eu não vou voltar para Kylie. Quero que parem de ser tão maus comigo. Quando postei isso, admito que me sentia um pouco culpada, então me deixei levar no entanto. Agora toda essa culpa se foi e não deixarei que as palavras estúpidas do meu marido me influenciem nunca mais. Além disso, para aqueles que dizem que eu deveria simplesmente bloqueá-lo, não posso. Pois meu advogado me aconselhou a manter todos os canais de comunicação abertos até que o divórcio seja finalizado. Muitos de vocês também me apontaram como Kylie ainda está mentindo e que deve ter tido um caso com essa garota Georgina ou com outra mulher há muito tempo. Por isso se tornou tão controlador e possessivo em nosso relacionamento, e eu concordo bastante com isso. No entanto, não tenho interesse em descobrir a verdade porque, independentemente de ser verdade ou não, só quero que este capítulo da minha vida termine. Atualização 2. Já faz alguns meses desde minha última atualização. Para aqueles que perguntam, fiz um teste de DST e fico feliz em informar que estou limpa, então pelo menos evitei essa crise. Agora sobre meu divórcio, ainda está em andamento. O advogado de Kylie continua encontrando desculpas para adiá-lo o máximo possível, o que é extremamente frustrante, mas meu advogado e eu estamos determinados a não desistir. O advogado de Kylie não quer que eu reclame nada dele, mas eu paguei todas as reformas da casa durante os 3 anos que estive casada com ele.
Pintei e arrumei seu porão para que ele pudesse ter sua caverna de homem. Paguei metade do empréstimo do carro dele e fui eu que comprava as compras toda semana, então mereço minha parte e vou garantir que a obtenha. Kylie e os pais de Cole continuaram em contato comigo. Encontrei-me com Kylie no mês passado e ela me deu a feliz notícia de que está noiva. Ela vai se casar nos próximos meses e já me convidou para assistir. Não sei se devo ir porque não quero encontrar Cole, mas ela insiste que quer que eu esteja lá para apoiá-la no seu grande dia. Kylie também me informou que Cole e Georgina se separaram. Parece que depois do grande fiasco no meu aniversário, Georgina informou que na verdade estava dormindo com vários homens, então não havia garantia de que estava grávida de seu filho. Ela fugiu com outro homem, Deus sabe onde, talvez com medo de que chamássemos a polícia. Cole ficou devastado desde então e me culpou, mas seus pais lhe deram outra reprimenda e lembraram-lhe que tudo foi culpa dele. Honestamente, não me importo com seus sentimentos ou sua separação e espero que na minha próxima atualização eu possa compartilhar notícias mais felizes. Estou planejando falar com os pais de Cole e espero que possam me ajudar a encontrar uma maneira de fazer Cole se divorciar de mim o mais rápido possível para que eu possa seguir em frente. Atualização 3. Pessoal, eu consegui. Estou divorciada. Não posso acreditar que finalmente estou livre. Cole e seu advogado fizeram tudo o que puderam para continuar prolongando o nosso caso, mas o juiz já estava cansado. No final, Cole concordou em me dar tudo o que pedi. Acontece que os pais de Cole tiveram outra conversa com ele e ameaçaram deserdá-lo se não finalizasse o divórcio e terminasse com meses e meses de brigas mesquinhas. Estou tão feliz e esta noite planejei sair finalmente com meus amigos e passar o melhor momento da minha vida. Também convidei Kylie, então estamos prontas para nos divertir. Quero agradecer a todos por acompanhar minha história e enviar mensagens de apoio ao longo dessa jornada.